O Gol pelo Mundo. Um alô para você que acompanha tudo sobre o futebol em ogol.com.br. Tá no ar mais uma vez o segundo episódio do programa O Gol pelo Mundo. Vamos tratar dos principais campeonatos de futebol pelo mundo e também aqueles que não são tão principais assim, mas que a gente fala da mesma forma. E o primeiro quadro do programa, como você já está ficando habituado, é O que rola por aí? E o primeiro destaque do que rola por aí vai ser do Caio Fiuza. Vai lá. Olá, Caio. Olá, Carlos, Eduardo, Paulo, Rian e a todos os ouvintes do O Gol pelo Mundo. O meu primeiro destaque, é uma liga que os brasileiros já conhecem bastante, que é a Liga Espanhola. Essa temporada, como de costume, Barcelona e Real Madrid brigam ali pelas primeiras posições, mas eu gostaria de destacar também a campanha que vem fazendo o Sevilha, né? Sevilha que conta com a volta do Monte, que é o diretor esportivo que fez muito sucesso, montou aqueles elencos que conquistaram as ligas Europas, né? Foram 5, mas tem um brasileiro lá que vem fazendo boa campanha, né? Com a equipe do Sevilha, que é o Diego Carlos, zagueiro. Diego Carlos, que no Brasil não teve tanta projeção assim, não passou em clubes grandes, né, no cenário nacional, teve atuações pelo Paulista e também pelo Madureira, mas na Europa ele tem uma carreira já consolidada, atua pelo Porto e pelo Estoril, ambos de Portugal, e teve 3 temporadas consistentes no Nantes, da França. O Nantes que atualmente é uma equipe ali de meio de tabela, que briga vez ou outra por uma vaga na Liga Europa, mas no passado era uma das maiores equipes, né, da França, conquistando títulos, e essas atuações no Nantes fizeram ele ser contratado pelo Sevilha nessa temporada. Ele já tem 16 partidas aí pela equipe, e o Sevilha é comandado pelo Julen Lopetegui, que é ex-técnico da seleção espanhola, que teve até aquela polêmica durante a Copa do Mundo, que ele tinha aceitado o convite, né, do Real Madrid para assumir pós-Copa, e a Federação Espanhola achou melhor demiti-lo durante o torneio, né, até antes da Espanha estrear na competição. E eu queria saber de vocês 2 coisas. A primeira, se o Sevilla pode fazer frente tanto ao Barcelona quanto ao Real Madrid, e até mesmo ao Atlético de Madrid ali como uma terceira força no cenário espanhol, e também como que foi visto, né, a gente relembrar um pouco dessa demissão polêmica do Julen Lopetegui da seleção espanhola. A seleção espanhola que é um pouco confusa, né? A Federação Espanhola que demite os caras, agora trouxe de volta o Luiz Henrique, né? Mas também com uma saída polêmica do treinador que lá estava. O Campeonato Espanhol é aquele campeonato, né, Eduardo? Vou colocar aqui na roda Eduardo Massa, que está aqui com a gente hoje. É aquele campeonato que parece que ninguém quer ganhar, porque todo mundo está sempre tropeçando o tempo inteiro, né? E aí quando a gente acha que vai, não vai nada, né? Na verdade, foram anos de uma dominação total do Real Madrid e do Barcelona. Houve um tempo em que não era assim tão fácil, em que havia ali uma terceira força, um Valência, e hoje é muito mais difícil quebrar essa hegemonia da dupla Real-Barcelona. Eu não vejo o Sevilha pronto para brigar por esse título. O que eu vejo é um Real e um Barcelona em reconstrução, com problemas, o Real ainda com dificuldade para substituir o Cristiano Ronaldo e toda uma geração que ganhou tudo e que parece já um pouco cansada, então é difícil motivar essa gente toda, né? E o Barcelona, que é uma bagunça, o Barcelona fora Messi é uma bagunça. Então isso abre um pouco espaço para um Sevilha chegar ali perto, mas mesmo assim acho difícil no fim o Sevilha conseguir ali algo além de um terceiro lugar. É verdade. E nessa luta com o Atlético de Madrid, é engraçado como o Atlético vem jogando mal. O Atlético que mantém o estilo de jogo do Simeone toda a temporada, mas essa temporada faz cada jogo terrível mesmo, seja contra equipes postulantes ao título ou equipes de rabeira de tabela, né? E assim, a contraponto é o brasileiro Renan Lodge, né? Que vem sendo o grande destaque do Atlético de Madrid, né? No último jogo, inclusive, fez um belo gol, ajudou a equipe que não venceu mais uma vez, mas enfim, ajudou a evitar um resultado pior. O Atlético de Madrid que vem capengando, e vou colocar na roda para falar do Campeonato Espanhol também, o Paulo Mangerotti. Olá, Paulo. Olá a todos. Sobre esse ponto do Sevilha, eu acho que é só importante a gente ressaltar, a gente lembrar
que Real e Barcelona têm um jogo a menos, justamente um superclássico que foi adiado e muito possivelmente algum deles pode se isolar aí na liderança. O Sevilla hoje, de fato, está perto deles nessa luta pelo topo, mas é bom lembrar que há 2 ou 3 rodadas atrás o Granada também estava, o Real Sociedad está perto, o Atlético de Bilbao também. Então, é um bom momento do Sevilla, sim, mas eu acredito que seria um pouco demais dizer que eles podem fazer frente. Podem fazer uma boa temporada, conseguir uma classificação para a Champions League. Eu acredito que isso é esperado, mas não muito mais que isso. E aproveitando a tua participação, Paulo, queria o teu destaque no que rola por lá. E qual que é o teu time de destaque hoje? Então, pessoal, o meu destaque hoje fica para o Brescia, né? O Brescia ganhou destaque por uma infelicidade tremenda do presidente do clube, né? Que falou sobre o Balotelli, disse que o Balotelli está trabalhando para se embranquecer. E fora esse fato lamentável, a gente pode lembrar um pouco da trajetória do Brescia. O Brescia que tem, além do destaque do Balotelli, o Sandro Tonali, um jovem jogador italiano, muito comparado ao Pirlo e que, de fato, está aí, parece que tem muita gente na briga pela contratação dele. O Brescia subiu na temporada passada para a Série A, foi campeão, e nessa temporada tá péssimo, vai muito mal, ela está na lanterna do campeonato italiano, o Balotelli não resolve muita coisa, o Tonali, mesmo com toda essa fase ruim, é quem se destaca dentro do clube, e pelo jeito vai ficar difícil de manter o jogador na próxima temporada, né? Um jogador que tem se destacado, tem sido requisitado Juventus, Inter de Milão e até mesmo fora da Itália, e o Brescia é um contraponto entre tudo isso que acontece. A Itália tem uma geração muito boa, a gente falou no programa passado, os jovens italianos que têm surgido e tudo mais, mas infelizmente essa questão do racismo tem ficado cada vez mais evidente, não só na Europa, como na Itália, que tem tido casos recorrentes disso, me parece até de uma forma crescente. É verdade. E o Brescia... Pode falar, cara. Eu só ia destacar no time do Brescia, o atacante, no número 9, é o Alfredo Donnarumma, que na temporada passada já havia feito uma grande temporada com 27 gols em 34 jogos. Atualmente, na atual temporada, o Alfredo Donnarumma ainda continua com uma boa média de gols, com 5 gols em 13 jogos, mas não consegue evitar a campanha derrapante do Brescia. Fala, Caio. Eu ia até comentar sobre isso, desses jovens jogadores da Itália, que, se por um lado a Itália vive um grande momento, né, dentro de campo, com a seleção se classificando para a Eurocopa com 100% de aproveitamento, né, 30 pontos em 30 possíveis no grupo, por outro lado, vive, né, esses constantes casos de racismo. E eu, como torcedor e até trabalhando com o esporte, torço para que essa nova geração, né, de jogadores italianos tem uma postura diferente, entre nesse debate, porque a gente vê muito pouca coisa sendo feita, né, em relação ao racismo, tanto a FIFA, até mesmo a Federação Italiana, aquelas faixas pedindo não ao racismo, mas tem pouca ação, pouca punição, e até na temporada passada teve um caso que me chamou muita atenção, que foi do Moise Kean, que estava na Juventus, que ele sofreu racismo no jogo da equipe dele, agora eu não lembro contra qual adversário, se eu não me engano foi o Cagliari, e o Bonucci, um dos jogadores mais reconhecidos, né, da Itália, disse que o próprio atleta tinha culpa naquilo, então é uma questão muito enraizada, não só na Itália, obviamente, mas em vários outros países, na cultura em geral, e eu acho que esses jogadores que estão surgindo agora poderiam sim entrar nesse debate, né? É verdade. Então, eu acho esse realmente um problema recorrente. Jogam a culpa na vítima. É um problema, nós vimos recentemente, acho que foi com Tyson, na Ucrânia, Foi o Tyson. em que ele saiu ali como um derrotado em todos os sentidos, e foi um dia muito triste, né, para eles ali, né, no Shakhtar. Então é um problema também que afeta outros países, e ali para aquela zona da Rússia, da Ucrânia, acho que ainda tem sido mais complicado. Na Itália, mas é um problema de toda a Europa, que tem que saber lidar com isso com mais força, né, com mais firmeza. Às vezes parece que fazem punições leves só quase para que não servem para nada, né? Realmente é um problema que tem que ser visto com mais seriedade.
É verdade. E você falou do Tyson. O Tyson, inclusive, ainda foi punido pela Federação Ucraniana, foi suspenso depois dele ter feito o gesto, né, contra a torcida, que xingou ele, né, praticou racismo contra ele, e o Tyson foi suspenso ainda depois disso. Enfim, complicada a situação do racismo na Europa. E agora, seguindo aqui, tocando a bola, eu chamo o Rian Gomes com o destaque dele. Fala, Rian. Fala, Carlos, Eduardo, Paulo, Caio, amigos da mesa e todos ligados aqui no Gol pelo Mundo. O meu destaque, depois desse triste relato feito por vocês em relação ao racismo, que realmente vem ganhando força, né? Ao invés de diminuir, vem ganhando força na Europa nos últimos meses. Mas vamos falar aqui do Al Hilal, vamos para o continente asiático, onde o clube vem conquistando espaço cada vez mais, né, no cenário do futebol mundial, conquistou a vaga no Mundial de Clubes, inclusive, pode ser aí um dos futuros adversários do Flamengo no Mundial Interclubes que acontece no próximo mês, o clube que ganhou o direito de disputar esse Mundial ao conquistar nesse último domingo a Liga dos Campeões da Ásia com uma vitória por 2-0 sobre o Urawa Red Diamonds do Japão no segundo jogo, né? Já havia vencido o primeiro, venceu o segundo e conquistou esse grande título. Lembrando que Al Hilal foi o último time treinado pelo português Jorge Jesus antes da chegada ao Flamengo. Ele ficou 7 meses por lá e conquistou nesse tempo a Supercopa Saudita. Bom, temos alguns conhecidos jogando por lá, conhecidos de torcedores do Flamengo e de quem acompanha o futebol brasileiro também, que é o caso do Gustavo Cuéllar, ele que é também ex-jogador do Flamengo, não chegou a disputar essa Champions League da Ásia por não estar inscrito, ele chegou depois do prazo de inscrição, mas é sem dúvida um titular absoluto dessa equipe que vem embalada após essa conquista e tem como um dos principais atletas o francês, o experiente atacante francês Gomis. Ele que tem 34 anos e no currículo passagens por clubes importantes, como Saint-Étienne, Lyon, Olympique de Marselha, Galatasaray, entre outras convocações para a seleção nacional. Ele tem 43 gols marcados desde que chegou na temporada passada, ou seja, é um artilheiro nato e foi o artilheiro, inclusive, da Champions League da Ásia, com 11 gols marcados. Mas não é só o Gomis que está por lá, que tem destaque nacional e mundial, não. Temos também o italiano Giovinco, ele que foi a eterna promessa revelado pela Juventus e com muitas convocações para a seleção do seu país. Atualmente ele tem 32 anos e teve a sua última experiência no futebol dos Estados Unidos, né, no Toronto Futebol Clube, onde ele foi eleito já o melhor jogador da Major League Soccer. Além de tudo isso, tem o destaque do peruano Carrillo, ele que disputou a última Copa América, chegou à final, né, foi finalista com a seleção peruana, disputou a Copa do Mundo também. Então, grandes atletas, tem um elenco muito forte e um treinador que vem crescendo cada vez mais na profissão, que é o romeno Razvan Lucescu. Ele que é romeno, comanda a equipe desde julho e além do título da Champions também é líder, ajuda a liderar a Liga Saudita do atual momento. O Al Hilal é o líder com um jogo a menos ainda. Ele tem 50 anos e chegou a treinar a seleção da Romênia também entre o período de 2009 e 2011. Então, meu destaque vai para o Al Hilal, que chega para esse Mundial com muito respaldo da temporada que vem fazendo, vai enfrentar o Esperance da Tunísia, e além de tudo isso, temos um jogador brasileiro por lá também, que é o meia Carlos Eduardo, que chegou a passar pelo Fluminense aqui no Brasil, mas teve longa experiência no futebol português, no Estoril e no Porto, e vem jogando no Clube Saudita desde 2015, ou seja, o Carlos Eduardo vem na quinta temporada pelo Al Hilal, é o maior artilheiro da história do clube com 71 gols e atualmente lidera a artilharia da Premier League da Arábia Saudita com 8 gols em 9 jogos. Então tem muita coisa para ser analisada nesse time do Al Hilal que chega motivado para essa disputa do Mundial e é o meu destaque após vencer a Champions League da Ásia no último fim de semana. Tá aí, você falou do Giovinco, o Giovinco deu uma assistência no final de semana no título, o Carrillo também, e o Gombi marcou um dos gols. Já que você falou do Al Hilal, que é o ex-time do Jorge Jesus, vale destacar também a conquista do Flamengo. O Flamengo, campeão da Libertadores, no final de semana venceu o River Plate por 2-1 com 2 gols já no final do jogo do Gabriel Jesus. Desconfio, Rian, que você acompanhou em algum momento esse jogo, né? Ah, sem dúvida alguma. Pude acompanhar esse jogo, infelizmente não consegui ir a Lima. Só lembrou do jogo, né? Não sei exatamente. Eu tenho uma vaga lembrança assim do fim do jogo. Brincadeira, mas foi um jogo realmente muito difícil, né? Um jogo onde a equipe do River Plate mostrou a sua força, mostrou que é sim um dos gigantes, né, do continente, até porque o Marcelo Gallardo vem fazendo um grande trabalho por lá. É um treinador copeiro, mostrou isso no início da partida, né? O River Plate entrou
e anulou completamente as ações ofensivas do Flamengo com uma marcação-pressão, uma marcação alta, algo que o Flamengo não encontrou pelo meio do caminho desde que Jorge Jesus chegou. Um time que marcasse aquele abafa na saída de bola, e foi praticamente os 90 minutos. Foram 80, 85 minutos de pura pressão e sem deixar o rubro-negro respirar. E isso quase ocasionou a perda do título do Flamengo, né? O River Plate saiu na frente, mas depois, em algum momento, o time acabou relaxando do River Plate nos minutos finais, e aí apareceu e brilhou a estrela do Gabriel Barbosa, né? O Gabigol, que conseguiu fazer os 2 gols e garantir esse título para o rubro-negro, depois de 38 anos de espera. Realmente uma conquista assim, inesquecível para os rubro-negros e para todos os amantes do futebol também, sem dúvida. Foi um fim de semana certamente dos sonhos aí para o Flamengo. Mas eu achei interessante justamente destacar essa diferença entre a facilidade que o Flamengo encontrou no Brasil, nesse brasileiro, com os investimentos que o Flamengo fez, a verdade é que, e com o bom trabalho do Jorge Jesus e a grande fase do Bruno Henrique, do Gerson, do Gabigol, o Flamengo sobrou no Brasil, mas quando encontrou um rival como o River Plate, a verdade é que foi bem complicado, a história é outra, né? E agora, se pensar no Mundial, o Flamengo tem que lembrar disso, até porque se tudo der certo e não tivermos ali uma espécie de um novo Mazembe, teremos um Flamengo na final e um Liverpool na final. E o Liverpool é outra liga, é outro patamar, então um patamar muito acima. Então o Flamengo tem que ir com um pouco de humildade já, começando a deixar as festas daqui a pouco de lado e começar a pensar nisso para fechar esse ano como um ano perfeito, né? Porque pode ser um ano perfeito para o Flamengo. É verdade. Ô, Paulo, eu acusei o Rian Gomes de embriaguez e ao falar do Jorge Jesus, eu falei Gabriel Jesus. Acho que quem tá embriagado sou eu, né? Acabou confundindo aí, né, Carlos? Vamos falar do Jorge Jesus e do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Grande atuação. É muito Gabriel, muito Jorge, aí confunde, né, cara? É muito Jesus na nossa vida, né? Mas ainda bem. Que bom, né? O Gabigol teve uma grande atuação no final de semana, né? Aquele último gol a gente comentou aqui, lembrou o Adriano naquela final contra a Argentina. Não sei se isso lembrou vocês também, um lance físico. E eu acho que foi o Diego que deu o chutão naquela final contra a Argentina, que fez o lançamento e a bola sobrou pro Adriano. E no final de semana foi o Diego. Olha, a mão de Jesus e o pé do Diego. Tá operando aí a favor do Flamengo, mas vamos parar de brincadeira. Eu queria fazer um questionamento. Será que o Cuéllar ficou chateado? Ele trocou um título de Libertadores, que por mais que, enfim, se ele pode colocar no currículo ou não, eu deixo a critério dele, mas não esteve na festa de conquista da Libertadores e também não esteve na festa de conquista da Champions League da Ásia. Pois é, complicado. Caio, Fala, Caio. Sim, eu queria pegar só o que o Eduardo falou a respeito do Liverpool. O Flamengo no Brasil, obviamente, sobrou. A gente até vê pela questão da tabela, né, a diferença de pontos e ganhar o campeonato com 4 rodadas de antecedência. E quando pegou o River Plate, né, River Plate praticamente dominou ali o meio de campo, principalmente com o Enzo Pérez, que é um jogador que tem essa experiência já europeia. O River Plate tocando a bola com até tranquilidade, né? E abrindo as jogadas nas laterais. O lado direito do River Plate foi muito perigoso durante todo o jogo. E quando o Flamengo viu o adversário assim, à sua altura, taticamente, né? No caso, não digo nem a qualidade dos jogadores, porque, na minha opinião, em termos de técnica, o Flamengo até tinha mais. Mas tático, o River Plate estava muito bem preparado. Então pode tirar como uma lição para pegar, provavelmente, o Liverpool numa eventual final de Mundial, né? O Liverpool, acredito que vai jogar numa intensidade muito maior que jogou o River Plate. Tem tanto um meio de campo quanto um ataque que se movimenta bastante. Então, o nível de desafio para o Flamengo vai ser muito maior. Mas o River Plate pode ser sim pode ter sido um bom teste para a equipe rubro-negra. E acho que um destaque desse jogo contra o River Plate do Flamengo foi como o Gerson foi absolutamente anulado e não conseguiu sair da marcação do River Plate. O River Plate dominou praticamente o meio campo todo do Flamengo, marcando a saída de bola, anulando de qualquer forma o Gerson. E no segundo tempo, quando o Diego entrou, ele conseguiu resolver um pouco isso, melhorou. E aí o Flamengo fez mais pressão e aí conseguiu a virada para ficar com o título. Alguém tem mais alguma coisa a declarar sobre o título do Flamengo, não?
Então, só um detalhe, né? Na imprensa argentina, após a partida, né, elegeu um vilão, né, da derrota do River Plate. E, por incrível que pareça, não foi o Marcelo Gallardo que fez aí algumas alterações, no mínimo duvidosas, né? O time vencendo o jogo, ele acabou colocando dois atacantes, né? Tirou o meio-campista e colocou o Lucas Prato. E o Lucas Prato foi o escolhido pela imprensa argentina como grande vilão, até porque ele perde a bola para o Diego, né, no lance do primeiro gol do Flamengo, e depois de algumas oportunidades de contra-ataque também dos milionários, ele acabou desperdiçando com chutes de fora, assim, bem despretensiosos. Então, alguém foi escolhido para ser o vilão e esse foi o Lucas Prato. Na questão da substituição, eu até entendo, porque o River Plate ali a partir dos 30 minutos do segundo tempo sentiu o cansaço, tanto é que o Flamengo cresceu na partida. O Borré vinha bem no ataque, né? Fazendo bem a parede, segurando a bola. E ele colocou o Lucas Prato até para dar mais um gás ali na frente e continuar com essas jogadas de lançamento direto. Só que aí foi o que o Rian falou. O Lucas Prato, ao invés dele segurar o jogo, dar mais cadência ali no ataque, esperar a chegada do time do River Plate, tiveram duas bolas que ele chutou de muito longe e que não ofereceram nenhum perigo ao Diego Alves, além da jogada que ele tentou um drible também, até uma tomada de decisão, na minha opinião, bastante errada, que ele podia procurar outros companheiros e acabou saindo o gol do Flamengo para a infelicidade dele, né? É verdade. E para fechar o que rola por aí, o Eduardo Massa vai trazer o último destaque dele. Eduardo. Eu queria falar um pouco também, indo para a Inglaterra, para a estreia do José Mourinho no Tottenham. Eu não sei se vocês acompanharam a coletiva de apresentação do José Mourinho, mas confesso que eu fiquei achei bastante engraçado. O Mourinho entrou com uma camisa roxa, espetacular, com um sorriso no rosto, e em vez de apresentar aquela postura agressiva, às vezes um pouco arrogante, que vinha percorrendo as coletivas dele anteriores, principalmente no Manchester, ele foi um sujeito completamente simpático e falou de humildade, o tempo todo humildade. Na Inglaterra já falam que ele é de special one, passou a ser the humble one, o humilde. Essa versão Mourinho, Paz e Amor, começou no sábado com o Tottenham, com uma vitória bastante estranha, por 3-2, em que teve um primeiro tempo muito interessante, que nós já podemos ver como o Tottenham vai mudar sob o comando de Mourinho. Eu vi um Dele Alli já com uma liberdade ali para jogar entre linhas, entre a defesa e o meio-campo, e que decidiu o jogo no primeiro tempo. Eu vi um Lucas de volta à ação, muito fazendo aquele papel sujo de marcação ali pelo lado do campo. É um jogador que nunca rendeu na Europa o que se esperava, mas também nunca chegou a ser uma decepção. Ele sempre entregou boas atuações, só nunca atingiu um patamar acima que se esperava dele. E com o Mourinho talvez ele tenha uma sobrevida ali no Tottenham de novo, uma nova chance, com um desempenho bastante mais tático. Eu vi um Son puxando contra-ataques e um time que joga em função do Kane, que é o grande craque ali no centro do ataque. Então, é muito interessante. Ao mesmo tempo, vi vários problemas no segundo tempo defensivos. Vamos ver como se sai o Mourinho. Eu estou bastante curioso, porque ele diz que aprendeu com os erros, e um desses erros mais recorrentes nessa reta final da carreira dele, nesses últimos anos de carreira dele, foi justamente a sua postura, aquela postura que nós brincamos muito do novo Luxemburgo, eu venço, vocês perdem, aquela postura agressiva, eu contra todos. Ele deixou esse um pouco de lado, e talvez seja um passo adiante, voltar a ter aquela motivação, um pouco de liberdade, também pensando um pouco no futebol mais ofensivo que ele esqueceu durante a carreira, né? Ficou muito marcado pelas suas retrancas, e no início da carreira não era bem assim. Então, vamos ver, eu estou curioso para ver esse trabalho dele no Tottenham. Eduardo, não sei se você lembra, rapidinho, Caio, uma parte da entrevista do Mourinho teve uma pergunta, perguntaram algo sobre o Chelsea, aí ele respondeu que mandaram ele embora. Você lembra dessa parte, não? Sim, sim. melhor resposta de tudo. O Mourinho, apesar de tudo, continua dando suas declarações fortes. E quando perguntaram para ele, ele tinha dado uma declaração nos tempos de Chelsea,
de que nunca treinaria o Tottenham. É verdade, é isso. E questionaram para ele o que mudou. E ele foi rápido, curto, grosso e falou: me demitiram. Na época que eu dei a declaração, eu era técnico do Chelsea. Depois me demitiram. Foi o que mudou. Espetacular. Caio. Eu só ia acrescentar que até o Eduardo falou sobre o Lucas, que é uma boa chance, né, para ele finalmente se consolidar aí como titular da equipe do Tottenham. Eu não gosto muito de comparações, mas o Eduardo até comentou que o Lucas nunca chegou a ser uma decepção na Europa. Eu acredito que ele tem um perfil assim, de carreira muito parecido com o do Lamela, que é companheiro dele de Tottenham. É aquele jogador que sempre esteve ali no elenco, sempre foi útil, nunca foi aquele titular incontestável, era sempre um reserva que jogava de vez em quando, alternava boas partidas, com partidas não de tanto brilho assim, e que vez ou outra era titular da equipe, mas eu vejo mais futebol no Lucas do que no Lamela, e acredito que você ter dois jogadores abertos como Lucas e Son, você tem bastante opção, tanto de velocidade, como de recomposição, também de tabela. O Lucas também tem uma boa finalização, né? A gente até viu na semifinal da Champions League da temporada passada, ele fazendo 3 gols e os 3 de diferentes formas. Então, acredito que a chegada do Mourinho é uma boa notícia para ele. Eu espero ver esse crescimento nele, até porque ele é um jogador que é muito cobrado na seleção, né? A gente vê em rede social sempre os torcedores brasileiros cobrando que o Tite chame o Lucas para a seleção. É verdade, principalmente quando ele fez aqueles 3 gols na Liga dos Campeões pro Tottenham. Então, depois do que rola por aí, o nosso próximo quadro é o Brasileiros pelo Mundo. E quem vai trazer o primeiro destaque pra gente, e o gol pelo mundo realmente é o gol pelo mundo inteiro, e o Caio vai falar um pouco do Japão. E o Caio vai trazer os destaques brasileiros dele. No Japão, Caio. A gente comentou anteriormente, né, sobre o futebol na Ásia, falando um pouco sobre o Al Hilal, mas no campeonato japonês, está na sua reta final. O campeonato japonês são 34 rodadas, faltam 2 para acabar, e o Yokohama Marinos lidera a competição com 64 pontos, seguido de perto pelo FC Tóquio com 63. Então é uma disputa ali cabeça a cabeça. Mas o meu destaque, na verdade, além dessa briga pelo título, né, é a briga pela artilharia da competição. O Marcos Júnior, jogador revelado pelo Fluminense, que teve uma rápida passagem também no Vitória, da Bahia. No Brasil ele nunca foi aquele goleador, né? E no Japão ele está liderando a estatística com 15 gols. E na vice-artilharia tem o Diego Oliveira, do FC Tóquio, o Marcos Júnior. Marcos Júnior é do Yokohama Marinos e o Diego Oliveira do FC Tóquio. O Diego tem 14 gols. O Diego no Brasil passou por equipes sem grande expressão, o Noroeste de São Paulo, o Osasco Audax também de São Paulo, Boa Esporte de Minas. A equipe de maior destaque assim que ele atuou foi no Bahia, mas também não teve uma passagem que deixe saudade no torcedor tricolor baiano. E já está na 4ª temporada no futebol japonês, jogou 2 temporadas no Kashiwa Reysol e está na 2ª temporada no FC Tóquio. Já o Marcos Júnior, a primeira temporada dele no futebol japonês, 31 jogos, 15 gols, uma boa média. Marcos Júnior não é aquele centroavante, né? É muito mais jogador de lado de campo, de velocidade. Então esse destaque para essa dupla brasileira, né, que está fazendo muitos gols e levando os seus times à briga pelo título, né? Caio, só de curiosidade, eu lembro ainda no início da carreira do Marcos Júnior no Fluminense, e ele era um artilheiro na base. Ele subiu no Fluminense como um goleador, como alguém que fazia muitos gols. E quando subiu com o Fluminense, nunca conseguiu ser esse centroavante que se esperava dele. E então ele passou a se destacar mais pela raça, pela entrega, pela luta ali pelos lados do campo, por essa correria. Mas então é curioso que, de certa forma, o Marcos Júnior volta à origem do que se esperava dele, né? Que era um atacante que fazia muitos gols na base. No Japão, finalmente, parece que ele conseguiu reencontrar esse faro de gol, né? Voltando às origens do Marcos Júnior, a gente pode lembrar que ele é o Kuririn tricolor, né? Fã de animes, jogando no Japão, acho que ele está bem ambientado agora. Até na base, o Marcos Júnior ele fez uma boa Copa São Paulo, né?
levou até o Fluminense à final da Copa São Paulo de 2012, Fluminense e Corinthians. Tiveram alguns jogadores que se destacaram depois, né? O Marquinhos, zagueiro do Corinthians, que hoje está no PSG, o Antônio Carlos, que está no Palmeiras, que fez os 2 gols do Corinthians, o jogo foi 2-1, e o ataque do Fluminense era composto por Marcos Júnior e Michael. Michael que teve até problemas de doping, mas o Marcos Júnior jogou bem aquela Copa São Paulo. Ele era tido como uma das grandes revelações, né, da geração 1993, e é o que você falou, Eduardo, no Fluminense ele se destacou mais por dar aquele gás no segundo tempo, vestir mesmo a camisa do tricolor, e nunca correspondeu em números assim à questão de gols, né? E no Japão ele tem tido uma temporada típica até para a carreira dele, no profissional. Verdade. Paulo Mangerotti, você quer comentar mais alguma coisa sobre o Curumim, não? Não, Kuririn Kuririn. Kuririn do Dragon Ball Z, do Japão, por isso que ele tá de volta às origens dele, para quem não pegou a referência. Tô por fora de anime, cara. Agora, Paulo... Curumim foi dose. Opa! Então, Paulo, qual que é o seu destaque aí do Brasileiros pelo Mundo? Quem que é o jogador que você traz pra gente conhecer? O meu destaque vai para o João Pedro do Cagliari. Ele pode não ser não pode ser muito fácil de buscar na memória do público brasileiro. O João Pedro foi revelado pelo Atlético Mineiro, jogou pouco pelo Atlético, foi vendido para o Palermo da Itália, jogou pouco, foi emprestado para o Vitória de Guimarães, para o Peñarol, onde se destacou, e jogou no Santos também, muito pouco. Voltou para a Europa, jogou em Portugal novamente, mas agora o destaque dele no Cagliari, onde está essa é a 6ª temporada dele no Cagliari. O Cagliari é o 4º colocado do campeonato italiano, e o João Pedro é o artilheiro do clube na competição, inclusive fez gol no final de semana, marcou um gol de pênalti no empate de 2-2 com o Lecce, e o João Pedro tem quase 50 jogos já com a camisa do Cagliari, está levando o time, é a melhor campanha do Cagliari em 50 anos na Itália, né? A última campanha, as últimas 2 grandes campanhas do Cagliari no campeonato italiano, o Cagliari ficou com o vice-campeonato e foi campeão, né? O único título da história do Cagliari na Série A. E o João Pedro é quem está puxando essa fila aí, joga junto do Nainggolan, né? Que ex-Roma, ex-Inter de Milão, está por lá também. E o João Pedro é o grande destaque do Cagliari nesse momento. Agora, antes de colocar na roda o João Pedro aqui, eu quero destacar sua memória, Paulo, que eu estaria com 3 folhas aqui, ainda falaria os números errados, você falou a carreira inteira do João Pedro sem errar nada. A carreira dele, para mais detalhes, acesse ugol.com.br, tem uma matéria que até que foi eu mesmo que escrevi sobre isso, por isso estou atualizado. Por isso que você sabe tudo, né, danadinho? Para conferir mais detalhes sobre o João Pedro, vai lá no nosso site que tá tudo explicadinho. Beleza. Alguém tem algo a declarar sobre o João Pedro? Eu vi um jogo do João Pedro nessa temporada pelo Cagliari. Ele veste a camisa 10. É um jogador bom, interessante, fisicamente é forte. Enfim, vem fazendo realmente um grande ano com a camisa do Cagliari. E é um jogador que já está bem ambientado na Itália, né? Vem se destacando já há algum tempo, mas essa realmente é a principal temporada do João Pedro até agora no Cagliari. Caio, Rian, tem alguma coisa a declarar sobre o nosso querido João Pedro? Não, sobre realmente... o João Pedro especificamente. Pode falar, Rian. Não, pode falar, cara. Eu ia trazer realmente isso que o Carlos falou, né? Em relação ao porte físico dele, a essa temporada que eu não diria surpreendente, né? Seria surpreendente pelo Cagliari, que é a melhor campanha, né? Como trouxe o Paulo nos últimos 50 anos, mas ele vem sendo realmente essa referência ofensiva. E apesar do porte físico ser um jogador forte, ele traz muitas possibilidades ao ataque do Cagliari. Isso tem sido muito interessante nesse início de temporada. Eu ia dizer que é interessante, além das atuações, né, do João Pedro, ser um brasileiro até para ter no radar, o Tite ter no radar, é que o campeonato italiano, tirando a disputa ali pelo título que parece que vai ficar polarizada entre Juventus e Internazionale, e o domínio da Juventus nos últimos anos, tem permitido, né, essas equipes, digamos, menores sonharem com vagas em competições europeias. A gente teve a Atalanta que está disputando ainda a Liga dos Campeões e está na briga também, faz uma boa campanha, e agora o Cagliari. E por outro lado a gente tem uma decepção, que é o Milan, talvez seja aí a primeira força no campeonato italiano, briga ali pau a pau com Juventus e Inter, e o Milan faz uma temporada decepcionante, né? 13º lugar até o momento, e o Cagliari
talvez assim, esteja aproveitando essa derrocada do Milan para assumir esse lugar, né, ali na briga pelas primeiras posições. Pois é, para ver a fase do Milan. Melhor nem falar muito do Milan, senão o torcedor vai ficar sentido. Agora, Rian Gomes, qual que é o seu destaque dos brasileiros pelo mundo, Rian? É isso aí, fechando aqui o giro de brasileiros pelo mundo de minha parte, tem um jogador muito curioso também, que assim como trouxe o Paulo, se ninguém conhece muito a história do João Pedro, eu acredito que é do que eu vou trazer pouca gente, eu diria quase ninguém, que é o caso do brasileiro Thiago Augusto. Ele que tem 29 anos e conseguiu aí na última semana uma convocação para a seleção do Bahrein. Ele que tem dupla nacionalidade, vem jogando lá no país há 3 temporadas, na verdade 4, porque ele chegou ao Bahrein em 2003, depois teve uma passagem pela Malásia e agora retorna para o futebol berenita. Ele consegue então a sua convocação antes. Ele já havia sido convocado para a competição que é não oficial, no caso, não da seleção nas eliminatórias, no caso, que foi a Copa do Golfo. Inclusive, ele foi artilheiro da competição, com 5 gols marcados, e agora ele consegue representar, jogou os Jogos Mundiais Militares também, representando o Bahrein. Então é um caso curioso, né? Um brasileiro de 29 anos, ele que é natural de Joinville, Santa Catarina. Aqui pelo Brasil, ele não teve grandes passagens, né? Não teve grande destaque, jogou no Grêmio Maringá e também no Operário, o Fantasma, né, que joga a Série B, mas foi pouco que ele fez, logo já partiu para o futebol berenita e consegue então a sua convocação para o futebol, para disputar as eliminatórias, onde a equipe tem condições, a seleção berenita tem condições de ir para a próxima Copa do Mundo. Atualmente está se classificando para a próxima fase, né, é a segunda colocada do seu grupo e consegue aí aparentemente se classificar para a próxima fase. Então é um destaque interessante, jogador de 29 anos, vai conseguir aí atuar pela seleção nas eliminatórias, inclusive quarta-feira já tem jogo, né, em frente à seleção do Oman, então fica a expectativa para o Thiago Augusto, jogador brasileiro, agora berenita também vai representar a sua seleção nas eliminatórias, e faltam apenas 3 rodadas aí para o fim dessa primeira fase das eliminatórias para a Copa do Mundo, e o Bahrein vai se classificando para a fase seguinte até o momento, e agora contando com a presença do brasileiro, o atacante, que vem sendo um dos destaques da sua equipe, ele que atua pelo time Al-Murahaq, perdoa até a pronúncia, mas eu não sei se eu vou acertar muito a pronúncia, mas ele é um dos destaques do Al-Murahaq, e vem o Al-Murahaq que lidera o campeonato berenita, inclusive, no momento. Você ri no meio do nome do time, você dá uma risada. Pode ser que eu esteja rindo, mas talvez não também. Isso confunde um pouco quem está ouvindo, mas o nome do time é Al-Murahaq e ele consegue aí a sua primeira convocação para a seleção principal do Bahrein. Esse é o meu destaque, Thiago Augusto. Brasileiro e agora berenita também. Ô, Rian, só para fechar. Quem nasce no Bahrein é o quê, Rian? Berenita. Aqui o Gol pelo Mundo também é cultura, né? E Rian Gomes mais ainda. Aliás, é Barenita, né, na verdade, né? Barenita. Barenita. Pronto. Depois de tudo, tá errado. Barenita, pronto. Eduardo traz o destaque. Só para encerrar aqui e não deixar passar em branco, tem que falar do Neymar. Eu sei que esse assunto às vezes cansa as pessoas, mas ele está de volta de novo, depois de mais um tempo afastado de lesão. Neymar, que no início da carreira raramente perdia jogos por lesão, tá sempre agora, parece que está sempre voltando de lesão. Na sexta-feira ele foi titular lá no Paris Saint-Germain. E o mais curioso é a situação do técnico Thomas Tuchel. Ele disse ontem, por exemplo, que contra o Real Madrid ele não teria condições de lançar juntos Neymar e Mbappé. Ou seja, 2 das maiores estrelas do futebol mundial, uma que vem crescendo, que é o Mbappé, e outra que teoricamente deveria estar no auge se não fossem essas lesões justamente nos últimos anos. E eles disputam posição num clube. É uma situação bastante estranha, bastante desconfortável. Eu não sei quem sai na frente na zaga, na escalação do Tuchel, no ataque, mas é até estranho pensar que um time que tem Neymar e Mbappé prefira usar o Icardi e Di Maria, mas é essa a situação atual da dupla. Fora isso,
Isso abre também uma situação para o próximo mercado, né? Para os próximos mercados, porque Neymar já quer sair, todos sabem, quer voltar ao Barcelona, quer deixar o PSG. Agora o Mbappé também está sempre flertando com o Real Madrid, e se ficar no banco aí, se tiver que disputar essa posição, vai ser mais difícil convencer o Mbappé a ficar mais tempo no PSG. Fácil pro Tuchel, ele devia querer, nos anos 2000 do PSG, escalar a Aloysio Chulapa ou Alex Dias. Era a dúvida da época, né? Mas o Alex barrou o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho era banco. Era banco. Então, até sobre isso aí do Real Madrid, nesses últimos dias, o Hazard deu uma entrevista, né? Uma entrevista coletiva, que ele elogiou bastante o Mbappé. Ele disse que caso o Real Madrid realmente queira contratar o Mbappé, que ele está disposto a ajudar na contratação, porque ele acredita que o Mbappé vai ser um dos melhores jogadores do mundo e talvez até da história, segundo ele, e ele quer jogar sempre com os melhores. Então ele se mostrou bem disposto a levar o Mbappé para Madrid. Mas quem diria, há 2 anos atrás, dizer que Mbappé e Neymar teriam que disputar a posição porque os titulares são Icardi e Di Maria? É bastante curioso, não? Até porque o Di Maria viveu ali uma temporada no Manchester United, né, quando ele sai do Real Madrid, buscando um protagonismo maior, né? Ele sai muito em baixa do Manchester, né? Então ele vai pro PSG ainda um pouco em baixa. As convocações dele para a seleção argentina na época foram muito criticadas, embora ele tenha feito uma Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil muito boa. Para mim, assim, ele foi o melhor jogador da Argentina, apesar do Messi ter sido mais decisivo, mas você não tem como comparar o talento de Mbappé e Neymar com o Di Maria, né? O Icardi até é uma outra posição, embora eu prefira o Cavani ali como centroavante, que ainda tem esse, né? A gente falou de Maria, Mbappé, Neymar, Icardi, ainda tem o Cavani. Então são 5 para, teoricamente, 3 vagas. Então, é o que você falou, há um tempo atrás era impensável você imaginar que essa dupla argentina ia barrar o brasileiro e o francês. Verdade. Mais difícil que isso, só escolher entre Ribamar e Marrone no ataque do Vasco. Mas depois de eu ter sentado na cadeira da disciplina para me recuperar do Berenita, eu vou ter, ainda não recuperado, vou ter que chamar o próximo quadro, que é o Loucuras pelo Mundo. E Rian Gomes, tente não nos emocionar tanto. Qual que é a loucura pelo mundo deste programa, Rian? Rapaz, Já tá rindo. Além do Berenita, que eu também estou me recuperando aqui, porque eu acabei usando um sotaque aqui, rapaz. Agora a gente tem que falar o que tá. Eu fui o responsável, né? O rapaz responsável por selecionar por cada semana uma loucura que acontece pelo mundo. Isso não é um papel muito fácil, não, eu diria. Não. Mas vamos lá o episódio de hoje. Se semana passada tivemos o prazer de falar de Ilha do Gloso, agora a gente vai falar de uma situação. Nunca esqueceremos. Nunca esqueceremos, é verdade. Hoje a gente vai falar sobre um fato que aconteceu dentro de campo. Não uma liga, mas um fato que aconteceu dentro da cancha. Nós sabemos que existem diversas maneiras de um jogador ser expulso em um campo de jogo. Mas certos lances já ganharam até chancela de grandes craques. Nesse último domingo, por exemplo, durante o clássico paraguai entre Cerro Porteño e Olímpia, o zagueiro venezuelano Fernando Amorebieta, do Cerro Porteño, ele deu uma pequena, representando o estilo Luizito Soares de ser, ele levou à risca o termo jantar o atacante na marcação e acabou mordendo a cabeça do atacante Néstor Camacho do Olímpia. Foi isso mesmo. E olha, o pior de tudo é que mordido, o Olímpia, líder do Campeonato Paraguai, garantiu a vitória no clássico pelo placar de 4-2. O Cerro é o terceiro colocado, enquanto o líder é o próprio Olímpia. Agora em Assunção não se fala em outra coisa. O zagueirão é conhecido agora como Fernando Amor de Bessa. Que situação, hein, Capão? E a gente sempre fala para não morder a cabeça, acabou mordendo a cabeça, né, Rian Gomes? É verdade, rapaz. Ele levou a risca aí e acabou jantando o atacante adversário. Na situação, os dois acabaram sendo expulsos. Explicando melhor a situação, o Néstor Camacho, ali na entrada da área, acabou, né, dando aquela cotovelada, aquela provocação entre atacante e zagueiro, mas aí o Amorebieta, não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele estava um pouco de fome, ele acabou desferindo uma pequena mordida. E o Chiellini da vez
foi o nosso querido Nestor Camacho. Na ocasião, os dois foram expulsos. Essa é a loucura dessa vez. Não repitam isso em casa, pelo amor de Deus, não mordam um amiguinho. Tá importante, muito bem. Foi essa a loucura pelo mundo do nosso Rian Gomes. E o próximo quadro do programa é um papo bem legal no Entrevista o Gol. O convidado do Entrevista o Gol desta semana é o atacante Léo Bonatini. Ele que começou a carreira no Cruzeiro, teve uma breve passagem pela base da Juventus, jogou também no Goiás, no Estoril Praia, Al Hilal da Arábia Saudita, Wolverhampton e Nottingham Forest da Inglaterra e Vitória de Guimarães. A primeira pergunta quem vai fazer é o Eduardo Massa. Olá, Eduardo. Olá, boa tarde, Léo. Vamos começar então falando do Vitória de Guimarães, que é esse teu momento atual. No Brasil, quando nós pensamos no futebol português, sempre pensamos no Porto, no Benfica, no Sporting, mas o Vitória de Guimarães é também um clube tradicional por aí, não é? Como é que tem sido essa experiência? Olá, obrigado pelo convite. Então, o Vitória é um clube com uma expressão muito grande no futebol português e a gente tem mostrado a nossa força também no cenário internacional e é nítido quando a gente vai jogar contra qualquer adversário, o respeito e a dedicação tática de todos os outros times que eles impõem na nossa para dificultar o nosso jogo. Então, muito pelo contrário do que algumas pessoas pensam, o Vitória está em um patamar muito grande e também pelos adeptos que tem aqui, que é uma das maiores forças que nós temos dentro de campo. E Léo, você falou aí dos adeptos, né, da torcida do Vitória. É uma das torcidas mais vibrantes de Portugal, né? Como é que é jogar com essa torcida? Olha, eu acho que eu poderia dizer que é a mais vibrante. Lembro quando eu cheguei aqui, o primeiro jogo que eu fui assistir foi contra o Porto, no estádio do Dragão, e eu fiquei impressionado porque eles não paravam de cantar um minuto. E acho que da mesma maneira que os jogadores brasileiros estão acostumados com a torcida presente nos estádios no Brasil, para a gente é muito importante. Diversos jogos que dentro de campo as coisas às vezes não estão saindo tão bem, estão precisando de uma força extra. A gente conta com eles, é o nosso 12º jogador, que está, independente da gente jogar em casa ou fora, eles estão sempre nos acompanhando. Até mesmo no jogo contra o Arsenal pela Liga Europa, a gente levou quase 3.000 adeptos no Emirates. Então, a festa que eles fizeram lá foi a prova de que nós temos esse 12º jogador conosco durante a temporada inteira. Paulo. Léo, aproveitando o gancho que você falou da Liga Europa, da partida contra o Arsenal, queria que você falasse um pouco da experiência de disputar essa competição internacional com a camisa do Vitória. É uma competição muito boa, pela qual ainda não tinha tido a oportunidade de participar, mas acredito eu que a gente merecia ter saído com alguns resultados diferentes em pelo menos 2 dos 3 jogos que nós tivemos, mas dos 4, né, no caso, mas eu acho que a gente merecia ter tido pelo menos 2 vitórias. A gente jogou bem, nosso time fez grandes partidas dentro e fora de casa, mas é uma competição muito boa, uma competição na qual tem grandes times participando. A gente também entrou de igual para igual contra todos os times. A gente caiu num grupo muito forte, mas nós também temos um elenco forte que a gente está brigando. Vamos brigar até o final para ver se a gente consegue essa classificação. Colocar um pouco o Rian na roda para falar um pouco também da tua carreira, Rian. Queria saudar o Léo aí, agradecer pela participação. Falar um pouquinho desse teu início, né, cara? Você que veio da base do Cruzeiro e já logo de cara teve uma grande experiência no futebol italiano, né? Você que tem descendência italiana. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi essa tua experiência na Liga Primavera, lá, Sub-19, da equipe da Juventus. Amanhã, obrigado. Então, o Cruzeiro para mim foi muito importante, foi o clube qual me abriu as portas até pela primeira convocação para a seleção brasileira de base.
e me ajudou bastante, um clube de expressão no cenário nacional brasileiro de futebol. E a experiência que eu tive na Itália foi muito boa, porque o futebol italiano é muito tático, foi uma experiência que me fez evoluir nesse lado profissional, e também foi a primeira experiência saindo do Brasil para poder morar fora, me fez crescer como pessoa e como jogador também. Então, se hoje eu tenho essa base como jogador e pessoa, foi muito dada ao período que eu passei na Itália também. Maravilha. E o Caio também quer saber um pouquinho da tua carreira. Caio. Olá, Léo. Prazer falar contigo. A gente agora aqui no Brasil vive uma euforia, né, em torno do sucesso do Jorge Jesus, técnico português, mas não é só ele que faz sucesso no futebol europeu e até mesmo mundial. A gente tem alguns nomes como José Mourinho, André Vilas-Boas, Fernando Santos e outros, né, que a gente pode citar. Hoje você está no futebol português, mas você passou também ali pelo Wolverhampton, que talvez seja o time mais português fora de Portugal, até atualmente com jogadores de nível de seleção, como o João Moutinho e o Rubem Neves. Queria que você destacasse particularidades, o que é tão forte assim na escola portuguesa, no que ela se difere das outras, seja brasileira ou até mesmo na Europa. Fala, Carlos, prazer é meu. Então, desde quando eu cheguei no Wolverhampton, eu sempre tive pessoas ao meu redor falando da escola portuguesa de treinadores, que sempre foi uma das melhores, e acredito que hoje é a melhor mundialmente. Aqui temos o caso do Ivo também, que muitos se falam que nós jogamos um dos melhores do futebol português. A gente está jogando muito bem também. E é difícil falar assim um aspecto, até porque tem tantos treinadores que não têm talvez a expressão do Zé Mourinho, do Nuno, mas que mereciam estar em um patamar mais alto pela qualidade dos times. Você vê pela Liga Portuguesa, todos os times tentando jogar com a bola no chão e envolver o adversário, que acabava que era um pouco diferente da Inglaterra na segunda divisão. Então, aqui é um futebol muito bem jogado, por mais que não tenham tantos jogadores de conhecimento mundial, mas são jogadores de qualidade, jogadores que são bem treinados pelos treinadores portugueses, e foi um dos motivos de eu ter aceito o desafio de vir para o futebol português, de vir por Vitória, porque já tinha visto o trabalho do Ivo antes, então é um treinador com o qual eu sabia que ia agregar muito na minha carreira. Léo, já que falamos do Wolverhampton, o seu início lá foi muito bom, a sua primeira temporada foi ótima, o clube apostou muito em você e você correspondeu. O que aconteceu que de repente a coisa não correu como se esperava na sequência? Acho que assim, muitas coisas que aconteceram lá no Wolves. Eu estava vindo de uma temporada que no Al Hilal a exigência física de jogos, a gente tinha um número de jogos muito menor, então talvez eu não estava bem preparado para isso, mas eu acho que foi um aprendizado. O mais importante hoje eu me sinto bem fisicamente, bem preparado para poder jogar e representar o Vitória no Campeonato Português e nas competições europeias. E eu acho que é como todo jogador atravessa fases diferentes, mas hoje eu me sinto pronto, hoje eu me sinto mais maduro e mais confiante para poder seguir trabalhando aqui no Vitória. E falamos aqui do Brasil, da Juventus, do Al Hilal, do Wolverhampton, agora Vitória de Guimarães, teve uma passagem anterior também pelo Estoril. Essa falta de sequência e de estabilidade, até às vezes na vida pessoal, atrapalha um pouco a adaptação e acho que atrapalha um pouco o desenvolvimento? Não, acho que o fato de eu ter vindo aqui para o Vitória foi um dos motivos
porque eu estava muito bem, queria sair um pouco do campeonato inglês, e aqui eu estou bem tranquilo, minha família mora aqui comigo desde a época da Inglaterra, eles já moravam comigo, então eu acho que isso eu consegui lidar muito bem, eu estou com a cabeça tranquila, com a minha família aqui perto ajuda bastante, então a adaptação no campeonato português foi muito rápida, pois eu já tinha jogado aqui antes, e fui muito bem recebido por todos do clube, todos os jogadores, todos os funcionários, os adeptos, então eu não tenho nada reclamado aqui não. Léo, Paulo aqui novamente, você é meu conterrâneo de Belo Horizonte, eu queria falar um pouco do seu início, né? Você iniciou no futsal e teve um início curioso em um colégio que eu sei que você estudou com vários atletas que eventualmente se tornaram profissionais também, né? A gente pode citar o Fred, que joga no Manchester United, o goleiro Gabriel do Milan, o Vinícius Araújo atualmente no Avaí. Como que foi essa experiência, esse início no futsal, com tantos jogadores que depois se tornaram profissionais? Já dava para ver naquele momento que era um grupo promissor? O que você pode contar um pouco para a gente desse passado? Muito se fala do futsal, que o futsal dá muita base, dá muito recurso para o futebol de campo, e com certeza me ajudou bastante ao longo da minha carreira. E é bom também ver jogadores crescendo, evoluindo, como o Fred. Sempre que eu estava lá na Inglaterra, consegui encontrar o Fred, eu ia para Manchester também, a gente se falava, uma pessoa que eu gosto muito, fico feliz dele estar seguindo o caminho dele, e também como o Gabriel, como o Vinícius, também como todos os jogadores que eu passei junto na base do Cruzeiro, são pessoas que eu torço pelo sucesso deles, e é isso. Eu acho que o futebol tem disso, a gente acaba criando amizades, a gente acaba convivendo bastante com as pessoas, e acabam se tornando as nossas famílias ali, que a gente gasta muito tempo. Como aqui no Vitória tem todos os jogadores que cá estão, que também, né, é a nossa família do dia a dia, a gente viaja, a gente está sempre concentrado, sempre junto deles, e é uma experiência muito boa chegar daqui a alguns anos, poder reencontrar, poder marcar, sei lá, seja um churrasco, seja um almoço, para poder conversar de todas as coisas que se passaram. E o Caio também tem mais uma pergunta para ti, Léo. Caio. Léo, é mais nessa linha aí que você estava falando do relacionamento com outros jogadores. Eu estava vendo que hoje o elenco do Vitória de Guimarães tem 31 jogadores, né? Desses, 11 são portugueses e 7 brasileiros, então tem uma grande parcela, né, do elenco fala português, mas eu queria que você comentasse sobre os outros, né? Tem um número relevante, né, de jogadores que são da África, tem jogadores de Gana, Burkina Faso, Nigéria, Líbia, tem também jogadores do continente europeu, da Holanda, Ucrânia, e também até sul-americano, tem um jogador venezuelano na equipe. Queria que você contasse como que é o relacionamento com esses outros jogadores, né, até por conta da barreira da língua, e falasse um pouco da cultura deles, quais são as principais diferenças culturais no dia a dia. Tem também o Edward, que é inglês, né, e com relação a isso é super tranquilo, até porque a maioria dos jogadores falam português também, mesmo os que não são daqui, e a gente sempre procura estar junto, sempre poder ajudar uns aos outros, a gente está sempre unido, é um grupo que não tem problema nenhum, e assim, é uma experiência boa até para a gente ir podendo trocar algumas informações, conhecimentos, até aprendizado dentro de campo, porque são estilos de jogo diferentes também, que cada um passa pela base nos seus países, mas com relação a isso, é um grupo muito unido, a gente não tem problema com nada aqui, e sempre todo mundo conversando, e acho que o número de jogadores é só um problema bom para o Ivo, né? Ele que tem muitas soluções, então é aquele problema que acho que quase todo treinador gostaria de ter. Beleza, Léo, já te agradeço aqui em nome de todo mundo a tua participação aqui no Gol Pelo Mundo. Eu queria, para finalizar, só fazer mais uma pergunta com relação à tua passagem na Arábia Saudita, né, que a gente não comentou muito, no Al Hilal.
é o país, em termos de cultura, mais diferente, assim, né, dos que você atuou na tua carreira profissional. Tem alguma história bizarra, algum fato interessante que aconteceu contigo na Arábia Saudita no tempo que tu jogou por lá? Não, é um pouco diferente. Mas alguma coisa assim, foi só logo no início, no primeiro mês, quando eu saí para poder comprar, e eu fui no supermercado. Aí eu tava na rua assim, começou a hora da reza, né? E aí todo mundo desapareceu. Não tinha ninguém na rua, nenhuma pessoa. Aí eu falei assim, fiquei meio assustado. Eu falei assim, uai, gente, onde é que será que o povo foi parar, né? Será que é toque de recolher, né? Eu não sabia se tinha que ir embora ou tinha que sair. Aí eu fiquei dentro do carro, né? Aí depois, quando se passaram 30 minutos, volta Você todo ficou 30 mundo. minutos no carro. Fiquei um tempinho no carro e aí via todo mundo saindo dentro da loja. Aí fui conversar depois com eles falaram que era normal, que as pessoas que tinham que fechar, explicavam que tinha que fechar a conta da reza, que não poderia ter nenhuma compra nem nada, e aí fui entendendo, mas isso foi logo no início, então eu fiquei meio assim, falei assim, será que eu não sabia se eu podia ficar, porque sabia que quando tocava falava no alto-falante que era a hora eu sabia que era a hora da reza, mas eu não sabia se eu podia ficar na rua, se tinha algum problema nesse sentido, sabe? Aí eu fiquei meio assim, falei assim, na dúvida eu vou ficar dentro do carro para não respeitar eles nem nada, né? Mas depois eles estão super tranquilos. Você começou a sair na rua na hora da oração? Não, pode sair normal, pode sair normal. Mas só que vai estar tudo fechado, né? Então não faz sentido muito. Então, assim, mas é um país que eu gostei muito de morar, um país que foi muito bem recebido, conquistei títulos lá, então com certeza só tenho coisas boas a falar de lá. Tá aí. Obrigado, Léo Bonatini. Agradeço a tua participação aqui no Gol pelo Mundo. Então esse foi o Gol pelo Mundo desta semana. Agradeço ao Caio Fiuza, ao Paulo Mangerotti, ao Rian Gomes e o Eduardo Massa que nos acompanharam e até a próxima semana. O Gol pelo Mundo.